aula agora. Opa, gravando! Vamos lá, 1, 2, 3, gravando! Vai começar com o pé direito, começar um pouco divertido aí com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um grande prazer dar aula de novo para vocês. A maioria de vocês é a terceira disciplina que tem comigo. E eu vou dizer assim, para mim, sinceramente, é um prazer. Eu adoro a turma de vocês, gosto muito, de verdade, de coração. Não é puxar o saco nem nada. Eu gosto muito de vocês. E agora, quando a professora Alessandra perguntou se eu gostaria de dar essa disciplina para vocês terem ideia, eu não estou dando essa disciplina à noite, só estou dando essa disciplina para vocês, para a turma da manhã. Eu disse, é claro, com certeza, adoro essa turma. Não sei se eles falaram mal de mim para você, eu falei para ela. Não sei, mas de qualquer maneira eu gosto da turma, me dou bem com vocês, sem questão nenhuma. Eu acho que até agora todo mundo que entrou aí me conhece, né? Eu sou o professor Klaus, oi! Primeiro, quem é esse tal de Ivan aí, hein? Rei Chuk, é isso? Salvou, né, pô? O Ivan está no quarto período, né, Ivan? Você está no último período. Graças a Deus. Oh, não fala, não fala. Pelo amor de Deus, para se formar logo, né, Ivan? Vai passar rápido. Vocês vão sentir uma saudade depois quando vocês se formarem. Bom, então, como eu estava falando, eu queria me apresentar. Todo mundo me conhece, só relembrando, eu sou Klaus, eu sou engenheiro agrônomo e minha especialidade já há muito tempo é a área ambiental, né? E eu trabalho, entre outras coisas, com logística reversa, que vocês já tiveram comigo, e agora a professora Alessandra me pediu para dar essa disciplina para vocês. Eu quero fazer agora uma dinâmica um pouquinho diferente. Apesar que eu já conheço um pouco de vocês, por incrível que pareça, eu me toquei essa semana que eu devia conhecer melhor vocês, né? Então, eu quero fazer uma dinâmica um pouquinho diferente para a gente começar a aula, no sentido de eu conhecer vocês e conhecer para a disciplina também. Eu já vou explicar por quê. Então, eu queria que cada um de vocês se apresentasse, dissesse seu nome, se trabalha em algum lugar, qual empresa trabalha, se tem a ver com logística, melhor ainda, daí explica. E daí eu queria uma explicação de cada um de vocês, e é uma coisa que eu ainda não sei de vocês. Por isso que eu queria. Por que vocês estão fazendo logística? Então, se apresentem, digam onde vocês trabalham, se, obviamente, nem todo mundo é obrigado a trabalhar, pelo amor de Deus. Hein? Eu sempre falo que, quando eu fiz faculdade, eu fui um privilegiado, porque o meu pai me ajudou bastante. Eu tinha faculdade o dia inteiro, período integral, então não tinha nem como trabalhar, mas meu pai me ajudou, então eu digo que eu fui um privilegiado, né? Meu filho entrou na faculdade agora, ele já quer trabalhar, esperar a pandemia e quer começar a trabalhar. Então eu queria que vocês se apresentassem, onde trabalham e principalmente por que fazem logística. Jonathan, quer começar, Jonathan? Pode ser, prof. Então, repetindo, meu nome já está ali, né? O Jonathan Secom. Eu trabalho em farmácia preço popular, da rede Clamed. Gosto muito do meu trabalho, né? Trabalho no setor de vendas. Ali é considerado logística de varejo, né? E o motivo de eu fazer a faculdade de logística foi quando eu trabalhava antes de trabalhar na farmácia, trabalhei como aprendiz na Volvo e trabalhei na área
controle de estoque. E ali eu vi como é que eram as coisas e fiquei fascinado, sabe? Eu queria falar, nossa, eu queria me aprofundar nisso. Daí, por conta disso, eu tomei uma decisão. Falei, quero ser profissional de logística. Então, estou aí hoje, Ó, quase sendo profissional. que legal. Essas histórias fazem com que a gente conheça melhor vocês e aprenda a lidar melhor com vocês, ainda mais nessa disciplina que depois eu vou explicar por quê. Matheus, quer falar um pouquinho, Matheus? Matheus, já fez um outro exame de Covid-19, por acaso? Fiz, cara, eu fiz 2 já, professor. Fiz 2 aquele PCD lá, que é do Cotonete. Graças a Passou Deus. certo? Eu trabalhei com gente, eu tive contato, né, com gente que teve positivo, mas os 2 testes meus deu negativo, graças a Deus. Olha, porque a última vez que você apresentou o teste, você me deu um susto, meu amigo. Me deu um susto, pelo amor de Deus, eu já estava desesperado. Vamos lá, Matheus, fala um pouquinho de você, então. Bom, eu sou o Matheus, tenho 27 anos, né? Eu trabalho na empresa Treves do Brasil, que fabrica peças para as montadoras, né? E eu faço faculdade justamente para buscar um crescimento dentro da empresa, professor. E a empresa trabalha É muito isso com aí. logística. Desculpa, não entendi. A empresa trabalha muito com logística. Sim, a logística da empresa é gigante, professor. Ótimo. Jéssica, vamos lá, fale um pouquinho de você. Oi, professor. Dá para ouvir direito? Dá para ouvir, sim. Então, meu nome é Jéssica, né? Jéssica Prates. Depois que comecei a trabalhar com logística, eu me interessei mais, porque tem várias coisas, né? Tipo, tem vários. Tem muita coisa dentro da logística, né, para você aprender. Eu trabalho na Simoldes Plásticos, trabalho no Just Time já, fornecendo peça para as montadoras, né? E quero aprender mais para poder crescer junto com a empresa, ou se não for ali, em outra empresa, né? O Por Just in isso. Time nossa, o que hoje uma empresa inteligente tem que usar Just in Time. Ele não é tão novo, né? Acho que o Just in Time foi dos anos 80, 90, não me lembro. Começou lá no Japão, mas isso em termos. Ele dá trabalho logisticamente, mas ele faz com que a empresa economize bastante, não tenha estoque sobrando. Só que o Just in Time dá trabalho, né? Eu não sei qual é a tua experiência lá, Jéssica. Ele dá bastante trabalho, né? Ih, travou a Jéssica. Travou dela. Travou. Bruno, você está aí? Bruno de Deus? Você está aí? Oi, estou aqui. Apareça um pouco para a Não, gente, Bruno. tô despenteado, não vou aparecer. Ah, eu também. Ah, O pouco cabelo que eu tenho. Bruno, conta um pouco para a gente. Brigou com o filho, então? Alô? Oi? tá ouvindo? Oi, agora Oi. tô... Conte um pouco para a gente sobre você e por que você faz logística. Ih, acho que travou o Bruno. Bruno? Oi. Alô. Oi, tá Oi. ouvindo a gente? Tô ouvindo. Tá, então conte um pouco sobre você, Bruno. Se apresente para a gente, conte aonde você trabalha, se você trabalha, e por que você está fazendo logística. Ih, acho que o Bruno não quer contar nada para a gente. Não aparece, né? Ivan, então conte você, Ivan. Vamos lá. Ah, professor. Logisticamente falando, né, professor? Tá no sangue. Adoro logística.
Mas conte por que está no sangue? Você tem uma Que eu história bem legal. sempre trabalhei com logística, né? E eu quero me aperfeiçoar, assim, fazendo curso que gosto e trabalho já na área de transporte, então já tem que se aperfeiçoar aí, né? Lógico, também para mim mesmo, né? E para tudo. Eu acho que não é só um título, né, para você. É conhecimento para você, né, Ivan? Aham. Então, desde meu primeiro emprego já foi na área de transporte, então, gosto do que faço. Nem vou perguntar há quanto tempo, mas tudo bem, vamos lá. Já tá quase 25 anos já. Brincadeira, brincadeira. Rani, conte um pouco pra gente sobre você. Conto. Meu nome é Raniele, né? E eu trabalho na loja de roupas com meus pais. E eu descobri, eu não sabia do curso de logística, para falar bem a verdade, eu não conhecia. Aí, para descobrir que eu trabalhava com isso, né? Que eu estou na loja de varejo, descobri que eu trabalhava com isso e gostei. E decidi conhecer mais sobre. E acabei gostando. Ótimo. E é uma área, nossa, muito legal e vasta, né? A gente pensa que logística é pouca coisa, mas logística é bastante coisa, né? A Bruna tá aí? Bruna? Sim, prof. Então conte um pouco pra gente, Bruna. Você não quer aparecer, Bruna? Eu vou aparecer, peraí. Tá do lado. Ótimo, Bruna. Então conte um pouco pra gente. Aonde você trabalha e por que você faz logística? Na verdade, assim, meu nome é Bruna Rafaela, né? Então, eu saí do terceirão sem saber o que eu ia fazer. Eu queria fazer alguma coisa, eu queria me especificar em alguma coisa. Também não conhecia a área de logística tão forte, achava que era só transporte. E daí eu resolvi. Daí eu comecei a trabalhar no shopping de vendas e comecei a gostar bastante na questão de comércio, de estoque. E daí eu resolvi fazer a logística por causa do estoque mesmo, por essa ligação de venda, porque eu gostava de vender, só que eu não queria ficar o resto da minha vida trabalhando em shopping, né? Então eu resolvi fazer a logística por conta disso. Hoje em dia eu tô na outra loja, tô numa loja de calçado infantil da Bibi, que lida muito mais com o estoque, porque é só calçado, sobre inventário também sobre as técnicas de venda, como conseguir vender, e eu gosto bastante dessa área. Mais pra frente eu acho que eu vou ir para a questão de qualidade, sabe? Como fazer, tipo, um processo de venda bem certinho, nos padrões, sabe? Mas eu gosto bastante por conta disso, mas do varejo mesmo. E quando eu entrei na logística, ampliou tudo, tanto nessa questão quanto setor de qualidade, transporte, e eu acabei gostando, porque é um negócio que a gente, se não tiver no curso, a gente não tem essa amplitude de tudo que envolve, né? A gente só acha que é um negocinho assim. Então, por isso que eu continuei, porque no começo eu fiquei bem perdida, assim, ai, será que é isso mesmo? Mas hoje em dia eu já gosto bastante, é isso que eu quero. E vamos lá, né? Foca terminar o curso e entrar numa área bem qualificada e que eu consiga exercer essa profissão. Eu vou contar um segredo para vocês, não sei se eu já comentei, mas quando eu fui fazer, você falou do terceirão, não sabia o que fazer, eu sabia, eu queria fazer zootecnia, que é criação de animais. Só que em Curitiba não tinha, só tinha em Maringá. E daí meu pai disse, eu não vou bancar você em Maringá, não adianta. Daí eu perguntei para o meu pai assim, então o que eu faço aqui em Curitiba? Ele disse assim, faça agronomia. Aliás, a agronomia é uma área que usa muita logística, mas muita logística mesmo, em todos os sentidos. A gente usa na agronomia logística para tudo, absolutamente tudo, né? Então ele disse que era para fazer agronomia. Eu sempre brinco assim, meu pai acertou 2 vezes comigo na minha vida, quando me fez e quando me mandou fazer agronomia, né? Mas assim, falando sério,
algumas vezes a gente não sabe o que fazer, escolhe um curso por algum motivo e se descobre naquele curso, né? Tive muita sorte de acertar, assim, mesmo sem saber muito bem, mas eu acredito que eu tenha acertado. E logística é um negócio apaixonante. Como eu falei para vocês, na agronomia a gente usa muito, muito logística. A gente usa o tempo todo. Então, isso para pegar a minha profissão original, né? Hoje em dia eu já me especializei em outras coisas, mas na agronomia a gente usa uma fazenda, por exemplo, tudo que ela vai usar e tudo que ela produz depende de logística. E uma das coisas que a gente mais discute no agronegócio, hoje no Brasil, é o tal do custo Brasil. E vocês sabem muito bem o que é o custo Brasil. Custo Brasil é estrada, é levar até o porto, é colocar, é o custo FOB, né? Tudo isso daí que vocês já ouviram falar, já estudaram, etc. Isso é o custo Brasil, né? E o agronegócio brasileiro, ele tem um custo muito alto, se você comparar com a Argentina. Apesar que a Argentina está mais ao sul, em termos de transporte, de logística, ela está mais longe da China, por exemplo, da Europa, e ela consegue colocar num custo mais baixo, né? É o chamado custo Brasil. Então, logística é um negócio, assim, apaixonante, eu acho muito legal e primordial, né? Então você escolheu certo, viu, Bruna? Você vai se dar muito bem. E a gente pensa que loja é uma loja pequena. Ai, que é esse negócio de logística para uma loja? Se você não tem logística numa loja, mesmo que seja pequena, você perde cliente. Perde cliente. Se você não tem reposição regular de estoque no ponto, o giro, né? Mas aquele produto certo no momento certo. Você vai mesmo no supermercado, não precisa ser hipermercado. Você vai no supermercado e eles não têm controle de estoque. Você quer um produto, não tem. Daí você tem que usar todas essas técnicas de logística para fornecer aquilo que o cliente quer, né? Então, logística não é só transportadora, gente. Logística é muito mais do que isso, né? A Ana Caroline está aí? Ana Caroline, ou ela foi tomar um café? A Ana Caroline foi tomar um café? Oi, professor. Oi, Ana, Alô? fale. Vamos, se apresente para a gente e fale onde que você trabalha e por que você fez logística. Então, bom dia, eu sou a Ana Caroline, eu não comecei a trabalhar, porque eu não tenho experiência ainda, daí depois da pandemia eu já vou começar também, mas o motivo por eu ter escolhido logística foi porque quando eu saí do ensino médio, eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia ser, de que carreira eu ia me profissionalizar, então logística foi uma opinião que o meu pai me deu, que ele é caminhoneiro. Igual então a mim. Igual a mim. Ele falou, faz logística. O pai trabalha como caminhoneiro, você vai saber como que como que se tem uma gestão numa empresa, que não é só transporte, abrange um monte de coisas, e daí você vai gostar também. Você vai aprender muito. Aí eu entrei, daí eu não sabia o que era logística, nunca conheci esse curso. E quando eu comecei a estudar, eu vi que abrange um monte de coisas, você aprende muita coisa, você descobre muita coisa, conhece muitos. E foi isso. Esse foi o motivo por ter escolhido logística. E acabei gostando, realmente. Fala, Jonathan. Não, professor, eu queria falar para você, para as pessoas que têm dúvida da área de logística, gente, a importância da logística é, por exemplo, a hora que lançaram, por exemplo, a vacina aí da pandemia, a importância para distribuir as vacinas, gente, é a logística. Então, é muito importante. Mas, nossa, Jonathan, você... Olha só quem é tua filhinha, Ivan. Não. Mas, Jonathan, você falou algo hiper, mega, super
blaster das galáxias, que nem falam meus filhos. Importante. Gente, eu estava ouvindo agora, cedinho, 6:00 da manhã, as notícias na Globo News, e o acordo que o Brasil está fazendo com a Universidade de Oxford, de uma empresa inglesa, para aquela primeira vacina que começou a ser estudada no Brasil, prevê que a gente produza em pouco tempo 100 milhões de vacinas. Tipo assim, até janeiro a gente já vai ter produzido 100 milhões de vacinas para serem consumidas aqui dentro do Brasil. Você acha que é fácil distribuir 100 milhões de vacinas? Nossa! E a vacina é refrigerada, não pode ficar muito tempo fora de um vasilhame refrigerado. Vai ser muito complicado. Aplicar a vacina em 100 milhões de pessoas, e daí as pessoas, você vai dizer assim, no tal posto de saúde tem a vacina contra a Covid-19. Vai se aglomerar, vão se matar lá no posto de saúde, querer a vacina. Vai ser muito, 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 muito difícil aplicar 100 milhões de vacinas. E olha, a gente tem 230 milhões de habitantes. Saiu uma notícia essa semana, ou foi sexta, ou foi ontem, que o governo do Paraná já está separando 100 milhões de reais para comprar vacinas para os cidadãos paranaenses. Eles só vão aplicar em quem mora efetivamente aqui no Paraná, né? Não precisa ter nascido aqui, mas morar aqui. 100 milhões de reais, digamos que dê, sei lá, 1 milhão de vacinas, eu não sei quanto que vai sair, daí é de uma vacina chinesa, que seja 1 milhão de vacinas, vai aplicar 1 milhão de vacinas, para você ver como é. Não é assim. Então, os caras vão ter que fazer um super esquema de logística para aplicar isso. Não vai ser simples. Quer ver um outro exemplo que a gente provavelmente vai passar esse ano? Eleições. A logística de eleições é algo inacreditável. Inacreditável. Porque você tem que levar as urnas e tem que ter segurança nas urnas. O tempo todo, porque as urnas não podem ser violadas de jeito nenhum. Então, se uma urna for roubada ou ser violada, isso vai dar muito pano para manga. Então, a logística também é outra coisa fantástica. Gente, a gente vive de logística. A gente vive de logística. E daí, eu queria aproveitar que vocês se apresentaram, falaram por que estão fazendo logística, e falar sobre a nossa disciplina. Por que o professor Klaus está fazendo essa introdução aí? Porque a nossa disciplina agora, que a gente vai começar, é uma disciplina especial, é uma disciplina diferente. Tópicos especiais em logística. A gente quer, nessa disciplina, reunir os conceitos de logística que a gente está aprendendo ao longo do curso. É tipo assim, fechar o curso com chave de ouro. Então, a gente vai tentar pegar esses conceitos, né, e trabalhar na prática esses conceitos, principalmente juntando um com o outro. Então, a gente vai fazer uma grande revisão da logística. Mas, professor, eu estou no segundo período, eu estou no terceiro, não estou no quarto período ainda. Não faz mal, não tem problema nenhum, porque, inclusive, vai ser até melhor para as disciplinas que vêm, onde que eu quero tentar com vocês a gente trabalhar essa disciplina de tal modo que todos aqueles conceitos básicos a gente possa colocar em prática e ligar um com o outro. Chegar ao final da disciplina de tópicos especiais e ver a grande logística. Ver como que funciona a logística como um todo, né? E para isso, a gente vai selecionar alguns assuntos. Eu e o professor Robalo, que dá essa disciplina à noite, nós vamos selecionar alguns assuntos. Mas eu quero perguntar para vocês,
A primeiro lugar, vocês entenderam como eu já vou explicar os detalhes de como vai funcionar. Vocês entenderam o objetivo da disciplina? Entenderam? Sim, sim. A gente vai colocar em prática e vai reunir ao longo da disciplina todos esses assuntos, tá? Eu tenho um sonho, que nem disse Martin Luther King, o ativista negro. Eu tenho um sonho. O meu sonho é paz mundial, etc. Mas aqui para a disciplina, o meu sonho seria trabalhar, chegar no final da disciplina, eu ter quase uma empresa pronta em termos logísticos, com todos os detalhes da logística. Não sei se vai dar certo. Oi, Jéssica, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Desculpa a demora. Não Eu tem tô com problema. probleminha na internet, eu tô saindo um pouquinho para trabalhar, então dá para assistir um pouquinho da aula. Mas a gente vai gravar a aula e vai ficar lá no portal, tá bom? No AVA, não se preocupe com Tudo isso. bem. Então, tem alguns assuntos que eu e o professor Robalo, que vai dar a disciplina à noite, nós vamos selecionar. Mas eu queria saber de vocês. Tem assuntos que vocês particularmente gostariam de trabalhar de novo? E se trabalhar de novo, ele compreende um monte de coisa. É estudar um pouquinho mais daquele assunto, rever os conceitos e fazer algo prático em relação àquele assunto. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram trabalhar, pessoal? Ou que gostaram demais e querem ver de novo? Ou que vocês tiveram dúvida e querem trabalhar de novo aquele assunto? O que vocês desejam? Vamos lá, falem para mim. Ninguém deseja nada? Professor, é que geralmente a gente gosta em geral, né? Não tem, assim, um assunto específico. Acho que, para mim, o englobamento de tudo é o mais legal. Então Gosto você, bastante da logística reversa. então você vai terminar a disciplina com uma empresa toda pronta, tá? Com toda a parte de logística pronta. Ou se fosse fácil, assim, né? É o meu sonho, mas... Alguém tem algum assunto que queria falar de novo, que queria fazer algo mais prático, etc? Alguém teria? Professor, eu no semestre passado eu tive muita dificuldade na disciplina rede de distribuição. Eu queria aprender mais sobre a previsão de demanda. Aprender mais a prever a demanda e eu fiquei um pouco avulso no semestre passado. Ótimo, rede de distribuição. Isso é uma coisa importante. Bruna, você quer falar algo? Bruna primeiro, Bruno. A Bruna primeiro, ela tinha pedido. Tá, ok. É que, na verdade, assim, eu queria, já que o professor falou, não uma matéria que já passou, mas algo novo que a gente pudesse entender mais aprofundada na questão quando a gente, tipo assim, vai entrar numa empresa. O que necessariamente a gente deve fazer, entendeu? Que a gente sabe, tipo assim, o por cima. Eu queria um pouquinho mais aprofundado de como a gente entrar dentro da empresa já, tipo, como profissionais e como a gente deve atuar. Essa é a minha dúvida também. A gente sabe que a gente tem que ter os conhecimentos que são dados nas matérias, mas eu fico bastante perdida como que eu vou conseguir entrar numa empresa e como que eu vou conseguir, assim, mostrar tudo aquilo que tem que ser feito, sabe? De uma maneira correta, não simplesmente chegar lá e estar com o certificado é porque eu sei, não, da maneira correta, sabe? Não sei se você perdeu para entender, mas é algo consiga, assim, entrar na empresa, qualquer empresa que for, mas que já chegar sem medo, sabe? Claro que a gente vem com medo. Qualquer empresa que a gente for entrar, a gente fica com medo. Mas eu fico
me perguntando muito como que vai ser eu, como profissional, entrando numa empresa para atuar. Será que tem alguma matéria, algum modo que possa, tipo, ser mais específico para a gente entender, assim? Olha, vocês têm uma matéria chamada comportamento organizacional. Assim, não é bem aquilo que você está pensando. O comportamento organizacional, eu não sei se você já teve essa matéria. Alguém teve essa matéria já, pessoal? Não? Porque pelo menos na lista que eu tenho de vocês de matérias, vocês têm uma matéria com isso. Eu até já lecionei comportamento organizacional, é muito legal. Mas isso é como você, como gestor, aproveitar a cultura organizacional da empresa, tá? A gente até pode falar sobre isso. Eu até tenho material já preparado, inclusive, sobre essa área. Mas talvez a tua preocupação seja um pouquinho diferente. A tua preocupação seja a parte psicológica, de como você entrar numa empresa e agir dentro dessa empresa, independente da área. Se é logística, se é ADM, se é marketing, se é recursos humanos, é como você se comportar, você para a empresa. Seria mais ou menos isso? Sim. Só que no ramo de logística mesmo. Porque a gente, sei lá, eu fico um pouco preocupada com isso. Questão de, tipo, digamos que eu seja analista de sistema, alguma coisa assim. Mas daí eu fico preocupada assim, como que a gente vai atuar a logística ali bem certinho, sem sair dos padrões, sabe? Bom, isso vai depender da área, exatamente, do que você precisa fazer. Então, se você trabalha, como o Matheus falou, rede de distribuição, você vai ter que, em qualquer coisa, isso não interessa qual é o assunto, qual é a área, você vai ter que pegar exatamente quais são as suas atribuições para aquele cargo. A primeira coisa que o teu chefe tem que falar é qual é a tua atribuição. Olha, Bruno, você vai ter que trabalhar com isso, isso e aquilo, tá? E daí, se você ainda não tiver aprofundamento naquilo, você vai ter que ir atrás desse aprofundamento. Ou, algumas vezes, o teu próprio empregador, ele dá a chance de você fazer cursos, dar aperfeiçoamento para você e etc, tá? Mas isso depende muito de você. Depende do conhecimento que você adquiriu antes, depende qual é a tua atribuição, a relação entre o teu conhecimento anterior com a tua atribuição. Mas sabe, Bruna, tem algo muito importante aí, que é a parte psicológica. Sabe por quê? E eu sempre falo isso para os meus alunos, eu acho importante, porque eu sempre digo assim, a parte técnica vocês pegam, o problema é a parte psicológica. A gente se reveste um pouco de medo, e o medo, ele é natural do ser humano. Quando a gente vai enfrentar uma coisa nova, a gente sempre tem medo. Eu, por exemplo, a primeira aula que eu dou para uma turma, eu sempre tenho medo. Por quê? Como que vai ser aquela turma? Como que eles são educados, mal educados? Vocês com vocês aqui eu não tenho, porque eu já conheço vocês. Não tem problema absolutamente nenhum. Então, a aula de hoje eu estou tranquilão. Mas a aula de hoje à noite que eu vou dar? Não sei, não conheço a turma. É uma matéria que, nossa, eu sei decor e salteado a matéria, mas eu não conheço a turma. Então, não é o problema a matéria, o conhecimento. O problema é com quem eu vou trabalhar. Então, medo a gente sempre vai ter. A grande questão, e isso até é bom para o ser humano, porque quando a gente sente medo de algo, a gente levanta as orelhas e presta mais atenção. Já notaram isso? Se você não sente medo, você vai de qualquer jeito, e daí você acaba caindo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa questão do medo que você sente ao entrar num novo emprego, ao entrar numa nova função, numa nova atribuição e etc.
Quando a gente entra numa matéria também, vocês como alunos, pô, mas essa matéria, será que eu vou dar conta? E é o mesmo tipo de sentimento, tá? Então, a maior barreira não é o teu conhecimento, não é a atribuição do teu trabalho, é como você vai encarar aquilo. Se você encara com tranquilidade, com confiança, você vai atrás da informação quando você não tem, e daí você vai se dar bem no teu trabalho. Outra coisa que eu sempre falo, e daí a gente tem que prestar muita atenção nisso. Gente, eu fiz uma faculdade de 5 anos. Período integral. Vocês podem não acreditar. Eu fiz 90 matérias. Vocês acreditam nisso? 90 matérias. E eu tinha matéria que era 5 horas por semana. 5 horas por semana. Inclusive, eram 5 horas direto. Tinha matéria que eu tinha pavor. Assim, eu achava que ia me dar muito mal. Mas eu tinha que enfrentar a matéria. E daí eu ia lá, estudava e ia muito bem na matéria. Eu tinha a ideia, no começo da faculdade, pô, com todas essas matérias, eu vou sair o cara! Eu vou ser o cara! E, gente, uma coisa que a gente aprende é que na faculdade a gente não aprende tudo. Todas as áreas. Eu fiz um curso, 90 disciplinas, 5 anos em período integral, e eu não aprendi tudo. Mesmo porque o conhecimento ele vai se acumulando ao longo do tempo. Se você se formou há 2 anos atrás, o conhecimento já acumulou mais coisa. Então, assim, a faculdade, ela vai te dar a base, ela vai te dar um suporte. Pense em uma casa. Se vocês construírem uma casa sem boas fundações, chegou aquele ciclone bomba que deu agora em julho, né? Se lembram? Alguém sofreu com o ciclone bomba? Eu fiquei 32 horas sem luz aqui em casa, gente. 32 horas. Se você não constrói uma casa com boas fundações, o ciclone bomba leva a casa embora. E é isso que a faculdade faz. Ela constrói as fundações. E vocês vão colocando as paredes, os móveis, os enfeites. Vocês têm que fazer isso, né? Então, é muito mais uma questão de confiança, é muito mais uma questão de eu vou enfrentar com as minhas fundações do que qualquer outra coisa, né? Porque, Bruna, eu vou te falar uma coisa. Você disse assim, professor, como que eu faço? Entro no emprego, fico meio perdida. Bruna, você sabe. Você conhece o assunto. Você se acha perdida, mas você conhece o assunto. Eu tenho certeza absoluta. Eu aposto tudo nisso. Só que você acha que não conhece. Porque você fica um pouco com medo. Eu estou falando você, mas isso acontece com todos, inclusive comigo, tá? Isso é muito natural do ser humano. Então, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa, numa função, a primeira coisa que bate é o medo. Não é verdade, Ivan? Não bate um medinho? Não vou dar conta. Mas... Friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga. Mas a base vocês têm. Vocês acham que não tem a base. Vocês só acham que não tem a base. Mas vocês têm a base. Eu tenho certeza absoluta. É que algumas vezes o medo, o receio, ele fica mais forte do que a coragem, do que você transformar aquele teu conhecimento que você teve nas disciplinas, nas leituras, nas conversas com os professores. Mas assim, o conhecimento nunca acaba. Gente, eu me formei, e se alguém der risada agora, é 0 na disciplina, eu me formei em abril de 1992. 28 anos.
Até hoje eu estudo muito, muito, muito. A gente não para de aprender, a gente não para de acumular conhecimento. E a universidade, ela vai te dar essa fundação. Quem tem que fazer o resto da casa? Cada um de nós. A minha faculdade foi maravilhosa. Me deu uma fundação incrível. Se não fosse a fundação que meus professores deram, eu não estaria aqui agora. Eu gostei tanto que me tornei professor, né? Inclusive, eu me espelhei neles e me tornei professor. Eu até hoje tenho os meus professores como meus modelos, né? Até hoje. Então, assim, mas eu construí o restante. A universidade me deu a base. Não tem tufão nenhum que arrebente a base que a universidade me deu. Nenhum. Mas eu fui aprendendo mais e mais ao longo do tempo. E isso que eu aprendi, Bruna. Eu aprendi que a gente tem que continuar estudando e tem que ter coragem, tem que ter confiança. Melhor palavra, confiança. Porque, Bruna, você sabe, a Jéssica sabe, o Matheus sabe, o Jonathan sabe, a Ana sabe, a Rani, o Ivan, a Jéssica, a Magalhães, todos vocês conhecem. Isso eu tenho certeza absoluta. Mesmo porque eu já dei aula para vocês, então eu sei que vocês conhecem. Né? Eu sei que vocês têm capacidade de raciocínio. Só que algumas vezes o medo fica muito grande. Mas, olha, esse assunto de comportamento organizacional faz parte integrante da logística. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho e fazer trabalho com vocês, tá? Eu não sei, meu discurso foi um pouco longo, Bruna, mas eu não sei se você está compreendendo o que eu quero dizer. Sim. Tô. Confiança em você, porque a Bruna, ela sabe, ela conhece. A Bruna só precisa colocar isso para fora. Entendeu? Você sabe, você conhece. Eu, Klaus, professor, tenho certeza absoluta. Pessoal, então, alguém mais tem algum assunto que queira que seja abordado aqui na disciplina? Rastreabilidade, professor. Eu queria dar uma olhada de novo nisso. Rastreabilidade. Vocês virem comigo em logística reversa rapidamente. Aliás, eu já estou com uma coisa na cabeça de rastreabilidade. Você vai ter que me aguentar, Jonathan. Você vai ter Não, mas é porque eu achei muito interessante aquele negócio de negócio de errado, via rádio, sabe, professor? Ah, etiqueta Rift? Isso. Ótimo. Eu queria me aprofundar, achei muito interessante isso daí. Ótimo. Eu acho que para a área que eu trabalho lá, isso é muito importante. Ótimo. Vamos falar. Rastreabilidade é um negócio assim, e pegando de novo lá na minha origem, a gente usa muito rastreabilidade nos últimos anos no agronegócio. Muito. Inclusive, deixa eu falar para vocês, foi uma empresa agora, uma empresa que trabalha com madeira ou papel, eu não me lembro qual, fez uma propaganda linda, maravilhosa, mostrando que a matéria-prima dele... Não, foi de carne, a Marfrig. Não sei se vocês viram uma propaganda da Marfrig. É uma das maiores empresas de carne do mundo. Ela fez uma propaganda linda, maravilhosa, dizendo que rastreia toda a origem da carne, que não é carne de desmatamento da Amazônia. Nossa, os sistemas de rastreabilidade no agronegócio são incríveis, tá? Hoje a gente chega num ponto que o produto está no mercado, está com QR Code, né? Tá com aquele quadradinho lá cheio de negocinho, e você pode pegar até o celular no supermercado, apontar para o QR Code e saber da onde que aquele produto veio. Qual foi o boi,
ou qual que foi a fazenda que produziu aquele produto agrícola. Chegou nesse ponto. Eu já vi isso acontecendo na Alemanha e aqui em alguns produtos, tá? Não todos. Mais algum assunto, gente? A gente já tem redes de distribuição, comportamento organizacional, rastreabilidade. Mais algum assunto? Professor, eu Fale. gosto de PPCP, daí eu não sei se entra aí também. PPCP? É. Eu Olha, acho interessante. Uma coisa que a gente pode falar também, sem problema nenhum. Mais algum assunto? Pessoal, como que vai funcionar a nossa disciplina? Então, eu quero que vocês formem equipes e vamos fazer assim, no máximo 3 alunos cada equipe, tá? Vocês já se conhecem, só que eu vou colocar mais um porém. Alunos de primeiro e segundo período, só pode um por equipe e tem que ter alunos de terceiro e quarto período na equipe, tá? Eu não sei se tem alguém aqui do segundo período nesse momento. Acho que não, né? Só terceiro e quarto. Não precisa ser essa semana, mas se vocês já quiserem se movimentando, pode se movimentar. 3 alunos por equipe, tá? E daí, a gente vai escolher toda semana um assunto. Eu vou colocar um texto base daquele assunto no portal, já vou mostrar o portal para vocês, ele mudou um pouquinho em relação ao semestre passado. Eu vou colocar um texto básico sobre aquele assunto e vocês vão fazer um trabalho sobre aquele assunto. Este trabalho vai ser ou um texto que vocês vão apresentar, ou um trabalho bem prático, pegar uma empresa e aplicar aquilo, tá? Junto com isso, eu quero que vocês façam uma questão, tipo uma questão de prova. E daí eu vou dar, semana que vem, uma aula de como fazer essas questões, tá? Porque eu quero unir, aí fica entre nós, eu quero unir o útil ao agradável aqui. Essa disciplina tem como principal função juntar tudo, tirar dúvidas de aluno, juntar tudo e fazer algo bem prático, tá? Essa é a principal função. Mas como alguns de vocês vão fazer a prova do ENAD, eu quero aproveitar e colocar uma coisinha aí, tá? Então a gente vai fazer todos os assuntos, a gente vai fazer, cada equipe vai fazer uma questão de ENAD. Então, vai ser assim, a gente vai pegar um assunto, eu coloco no portal para vocês um texto base, pode ser um capítulo de um livro, alguma coisa nesse sentido, e daí vocês vão fazer um trabalho. Este trabalho pode ser na forma de um seminário, que daí vocês fazem um texto e apresentam, ou pode ser um trabalho prático dentro de uma empresa. Então, vocês inventam uma empresa ou pegam uma empresa real e aplicam aquilo dentro da empresa, tá? Nós vamos usar uma outra metodologia de ensino. Não é eu cuspindo na cara de vocês, ou melhor, cuspindo na tela do computador aqui. Isso se chama estudo baseado em problemas. A gente primeiro faz a parte prática e depois a gente tira eventuais dúvidas, tá? Então, isso é o que a gente chama de metodologia ativa, tá? Algo diferente. Só que na metodologia ativa, vocês têm uma grande responsabilidade, tá? É como dentro de uma empresa. O chefe de vocês vai chegar, olha, resolva tal problema para mim. Daí vocês vão ter que ir atrás do assunto para resolver tal problema. Então a gente já está preparando vocês para o mercado mais prático de trabalho. Entenderam? E isso vai fazer com que vocês tenham que raciocinar mais, forçar mais
e etc. Então, uma metodologia diferente, estudo baseado em problemas. Só para vocês terem ideia, hoje praticamente todos os cursos de medicina do Brasil são nessa metodologia. O professor primeiro dá o problema e o aluno resolve e depois se tira dúvidas, tá? E vocês vão ver que vocês vão ter que trabalhar bastante nisso, obviamente, mas vocês vão pegar ou rever aquele assunto muito mais facilmente. E isso vai ficar melhor gravado na cabeça de vocês, tá? Eu já apliquei essa metodologia, uma variação dessa metodologia, em uma turma de mestrado e doutorado que eu dava em outra instituição. E era demais, era fantástico. Eu dava o problema para resolver, eles vinham na aula seguinte com o problema resolvido, e eu nem participava direito da aula, eles ficavam discutindo aquilo entre eles, porque eles tinham que, durante aquele período, trabalhar bastante para resolver aquele problema. Como vocês já tiveram todos, ou vão ter, a parte básica, de conceituação básica, agora chegou a hora de vocês mostrarem para mim como resolver esses problemas, tá? Então, a disciplina vai ser sempre assim. A gente escolhe uma semana um assunto, e para a semana seguinte, para as 2 semanas seguintes, porque a gente vai ter tempo para trabalhar, então o assunto ele vai ser basicamente 3 semanas, tá? A gente vai ter bastante tempo para trabalhar cada assunto. Daí, 2 ou 3 equipes vão se apresentar na segunda semana e 2 ou 3 equipes vão se apresentar na terceira semana, tá? Na verdade, é assim, uma semana é para eu, como eu vou dizer para vocês, passar o assunto para vocês, fazer uma rápida geral sobre o assunto, e daí vocês vão resolver o problema. Isso é estudo baseado em problemas, tá? Vocês vão adorar, mas vocês vão ter que trabalhar, viu, gente? Vou colocar vocês para trabalhar, como nunca vocês trabalharam, tá? E daí eu vou dar liberdade para vocês, se vocês quiserem fazer em forma de seminário, falando sobre o assunto. Ele travou aqui. Dentro da empresa. Falha, Jonathan. Não, tinha travado você ali, prof. Ah, tá. Mas você entendeu o que eu falei? Não, professor. Travou aqui também, não entendi. Então, a ideia é eu dar um assunto, por exemplo, vou dar rastreabilidade. E daí, a equipe do Jonathan, por exemplo, todos vão fazer rastreabilidade. Mas a equipe do Jonathan pode fazer um seminário sobre rastreabilidade. O Jonathan gosta muito das etiquetas RIFT. Então, a equipe do Jonathan quer fazer um seminário sobre etiqueta RIFT. Ou ela também tem a opção de pegar uma empresa e mostrar como que funciona, como que é a escolha, a implantação, o controle, etc., dentro de uma empresa com etiquetas RIFT. Então, eu vou dar um texto básico sobre rastreabilidade, daí, nas semanas seguintes, vocês vão trabalhar, vocês vão trazer aquele assunto. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, isso vai fazer com que vocês guardem muito melhor o assunto, vocês raciocinem muito melhor o assunto, porque vocês já têm uma base lá das disciplinas e agora vão colocar em prática. E cada equipe, em cada assunto, vai ter que fazer uma questão ENAD também, tá? Mas não se preocupem, semana que vem eu vou dar uma aula de como fazer isso. Porque daí eu quero aproveitar, vamos dizer assim, a disciplina tem um objetivo, mas eu quero colocar outro aqui do lado, sabe? Em paralelo. Aproveitar, estamos fazendo, vamos nos preparar para o ENAD também, né? Que afinal, todo mundo aqui quer
ter orgulho de falar que veio de um curso com alta nota no ENAD, né? Então, daí, toda semana vocês vão ter que apresentar. Cada equipe vai ter entre 20 minutos e meia hora no máximo para apresentar o seu trabalho, tá? Mas vocês vão ter que apresentar. A gente vai ter avaliações também. Em princípio, a avaliação global do primeiro bimestre vai ter nota 6 e as atividades nota 4. Essas atividades que a gente está fazendo. E no segundo bimestre, vocês têm a avaliação multidisciplinar e o projeto integrador, que os dois juntos valem 3. A avaliação global, a princípio, vale 6 e as atividades que a gente vai fazendo 1. Mas eu estou em negociações sobre o valor dessa avaliação global, porque como a nossa disciplina é uma disciplina de estudo baseado em problemas, né? Então eu queria dar um peso maior para as atividades, tá certo? Toda semana a gente vai ter lives. Toda semana, terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã. Essas lives, elas vão no máximo até às 11 horas, mas podem terminar antes também, tá? Eu estou pensando em lives de 1 hora e pouquinho. Porque cansa, né, gente? Não só para o professor, mas para vocês. Eu sei que cansa. Vamos ser honestos, cansa, né? Então não adianta ficar 3 horas falando aqui, não tem nem nexo, né? Então, toda semana, religiosamente, faça chuva, faça sol, a não ser nos dias de prova, né? Nos dias de prova, daí a gente vai ter a prova, vocês vão ter aquele esquema de provas, a prova vai ficar lá no portal, né? E vocês vão responder a prova, vão ter um certo tempo para responder a prova. As provas vão ser sempre de múltipla escolha, tá certo? Sempre, como a gente fez semestre passado, vai ser a mesma coisa, tá? E daí a gente tem o portal. Vocês já deram uma olhada lá no portal, pessoal? No portal novo? Por cima. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, compartilhar aqui para vocês. Do portal... Espera. Ai. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho, gente. É que o meu portal saiu. Tá entrando aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo com vocês. Vocês estão vendo alguma coisa? Tá, eu acho que está entrando. Está entrando, professor. Mas não tá... Tem alguma coisa de errado aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar o portal para vocês, gente. Eu não sei se eu vou conseguir entrar aqui no portal. Tem alguma coisa... Viu, gente? Eu estou aprendendo ainda. Estou aprendendo. Não, agora travou aqui o meu. Oh, droga. Vamos ver se eu consigo. Estão enxergando, pessoal? Sim. Agora sim, professor. Sempre. Vocês estão vendo o portal? Sim, professor. Sim. Tá. Então, deixa eu ver aqui.
Vocês estão acompanhando o cursor? Uhum. Tá funcionando? Então, aqui, quando vocês entram lá, por exemplo, em tópicos especiais em logística, vai ter a apresentação, onde que eu vou colocar para vocês um pouco sobre mim, sobre a disciplina, etc. Daí, esse modelo pedagógico aqui não aparece para vocês, só para o professor. Como estudar, daí tem todas as dicas do portal. O Fale com o Professor. Pessoal, dúvidas que vocês por acaso tenham, por favor, entre em contato comigo através do Fale com o Professor. Tá certo? Depois vocês têm a avaliação do primeiro bimestre, onde que vocês vão fazer a prova do primeiro bimestre, a avaliação do segundo bimestre e o exame final. Espero que ninguém fique de exame final, tá certo? E daí a gente entra nas semanas. Vocês podem ver que cada semana agora tem a data ao lado. Estão vendo aqui? Estão acompanhando? Ô, professor, Fale. mas esse da semana só aparece no seu portal, né? Do nosso, dos alunos, só aparece a primeira semana só. Ah, sim, porque eu vou abrindo para vocês semana a semana, tá? Se vocês verem no meu portal aqui as outras semanas, não publicado para estudantes, tá? Eu vou abrindo para vocês, entendeu, Matheus? Positivo. Tá, eu vou abrindo, não se preocupem com isso. O portal, como no semestre passado, eu vou colocar pelo menos com 24 horas de antecedência. E daí a gente entra na semana. Quando vocês entrarem na semana, aqui em cima vai ter uma breve descrição da aula. Então, hoje, a aula de apresentação da disciplina. E vai ter o horário, o dia, o horário e o endereço da live, tá? Logo abaixo, tem de novo Fale com o Professor. Este é o mesmo que tem lá no começo. Então, é a mesma coisa. Vocês podem mandar mensagens para mim, tanto na aba da esquerda, a aba geral, quanto nas abas de cada aula, tá bom? Daí, no material de estudo, aqui é que vai ficar aquele material importante para vocês, básico da aula, tá? Por exemplo, se eu tenho uma aula em PowerPoint, eu vou colocar este material. Se eu quero que vocês leiam obrigatoriamente um capítulo de livro, eu vou colocar esse material para vocês. E assim por diante. Entenderam? Daí, se vocês seguirem um pouquinho mais abaixo, tem a explicação do professor, tá? Tem a explicação do professor. E daí aqui vai ter um quadro para acessar a live, aquele mesmo endereço que eu coloquei lá em cima para vocês, eu vou colocar nesse local aqui. Vocês clicam em cima, já vão acessar a live. E aqui vai ser a gravação da live, pessoal. Depois da nossa aula, eu vou baixar essa gravação e vou disponibilizar a gravação para vocês, tá? Se vocês seguirem um pouquinho mais para baixo, tem a atividade de frequência. Essa atividade de frequência, ela vai ser a mesma coisa que o nosso fórum de debate do semestre passado. Eu vou colocar cada aula, ainda não coloquei na aula de hoje, mas eu vou colocar essa semana, eu vou colocar em cada aula uma pergunta. Esta pergunta vai ser objetiva, tá? E daí vocês têm que responder essa pergunta. A resposta a esta pergunta vai ser considerada a presença na semana. Isto significa o quê? Que se por acaso eu não puder assistir a live, responde essa atividade e vai ter presença. Estão entendendo? Mas pessoal, fale. Caso a gente responda errado, professor, tem algum problema? Não tem problema. O ideal é que você veja a live e responda a pergunta, tá?
mas a principal função é a presença, tá? Mas eu vou ser bem honesto com vocês. Esta é uma disciplina especial, que vocês têm que entrar nas lives todas as semanas. Na live ao vivo mesmo, no horário, tá? Mesmo porque, como ela é uma disciplina de metodologia ativa, estudo baseado em problemas, vocês vão ter que toda semana, ou quase toda semana, apresentar coisas, tá? As equipes vão ter que apresentar coisas. Entenderam? Professor, Fala. não vai ter mais as gravações, né? Só a live e a gravação da live, né? Exato. Aquela gravação que eu fazia do PowerPoint não vai mais ter, tá? Então, a gravação comigo falando e vocês só vai aparecer depois da aula, tá bom? Entenderam? E daí, continuando aqui, tem atividade de frequência e material complementar. Este material complementar é algo a mais que eu vou colocar. E daí tem uma coisa que eu adoro colocar, que são artigos científicos, tá? Aproveitar para vocês irem se inteirando com a ideia de um artigo científico na área de logística, porque isso é muito importante para vocês também. Então, eu vou toda aula colocar um artigo científico de preferência com o tema daquela aula, tá certo? Então, recapitulando, nós já temos quatro temas. Eu e o professor Robalo vamos escolher mais alguns temas. Cada tema eu vou colocar um material e nas 2 aulas seguintes vocês vão ter que apresentar sobre esse material, tá? Então, por exemplo, para a semana que vem eu vou falar sobre como fazer questão do ENAD, como fazer uma questão. E daí já vou colocar um tema. Daqui 2 semanas vocês já vão ter que apresentar sobre esse tema, tá? Equipes e no máximo 3 alunos. De novo, pode ser na forma de um seminário, apresentando sobre conceitos daquele tema, ou melhor, que eu acho melhor, pegar uma empresa e aplicar aquele tema. Por mais simples que seja, eu quero que vocês apliquem as coisas. Estão entendendo? E nesse processo eu estarei junto com vocês. Tanto dúvidas para vocês realizarem isso, quanto depois discutir o que estava certo, o que precisa melhorar, quais pontos que vocês precisam prestar mais atenção, e assim por diante. Pode ser que na apresentação de vocês eu coloque mais dúvida ainda. Chega lá, Jéssica, e se você fizesse assim? E se você fizesse assado? E é essa a intenção mesmo, gente. Eu quero provocar vocês. Eu quero forçar vocês. Eu quero que vocês raciocinem cada vez mais, tá? Porque a gente sabe, é assim que é a vida prática. O Ivan é um cara que tem muita experiência em empresa. Não é mais ou menos assim, Ivan? Oi, Ivan? Tá ouvindo? O Ivan não tá ouvindo. O micro dele tá O microfone tá desligado dele. Não é mais ou menos assim, Ivan? O chefe chega, resolva meu problema? Sim, todo dia você tem um problema para resolver, professor. Todo dia você tem uma novidade nova. E é assim, resolva, azar teu, não é verdade? Sim. É claro que eu não vou ser assim, né, gente? Eu não vou ser o chefe ruim. Eu vou ser o professor bom com vocês. Mas eu quero que vocês vão se acostumando a esse ritmo. Entenderam? E eu vou puxar vocês, gente. Vocês vão sofrer comigo. Vão trabalhar muito. Mas eu tenho certeza absoluta, absolutíssima. No final da disciplina, vocês vão chegar. Agora eu sei. Agora eu aprendi. Agora eu sei fazer na prática. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas para isso a gente precisa suar um pouquinho, tá?
Durante a semana, gente, eu vou colocar, provavelmente no final de semana, eu vou colocar o plano de ensino para vocês também, e daí detalha mais sobre como que vai ser, quais vão ser os assuntos, né? Mas como a gente vai abordar já tá definido aí que eu mostrei, que eu falei agora para vocês, tá? Então, a gente vai selecionar alguns assuntos. Eu vou passar um texto que vai ficar lá no material de estudo. Vou marcar uma live, vou gravar essa live. Daí vocês vão ter que apresentar toda semana esse trabalho. Por exemplo, o Jonathan, né, eu falei lá que é rastreabilidade. Gostou da etiqueta Rift? O Jonathan vai apresentar sobre etiqueta Rift. E nesse processo, o Jonathan vai aprender bastante, tá? E assim por diante. Quero ver o que tem mais para falar. Eu acho que é isso por enquanto. Alguma dúvida, pessoal? É o grupo, professor. Os grupos têm que ser formados. É um do segundo, um do terceiro e um do quarto? Olha, eu só tenho duas exceções. Que o grupo tenha no máximo 3 pessoas. Porque quando é grupo muito grande, se vocês quiserem fazer de 2 pessoas ou um grupo individual, também podem fazer. Só passem para mim. Então vocês têm até a semana que vem. Na semana que vem eu queria que vocês passassem isso para mim, como que vai ser os grupos. Na semana que vem ainda não tem nenhuma apresentação de vocês, tá? Para vocês se prepararem psicologicamente. Mas a outra restrição é que, quando tiver um grupo, eu não quero que tenha mais de um aluno do primeiro e segundo no mesmo grupo, tá? Então, se vocês... Eu não sei se tem aluno do primeiro. O problema é que o pessoal ainda está entrando, sabe? Essa semana ainda está meio complexa. Por isso que eu não gosto de dar aula mesmo na primeira semana, tá? Então, mas se tiver alguém do primeiro período, que se junte com o pessoal do terceiro e do quarto, tá? Então, digamos, um grupo de 3 alunos, pelo menos um do primeiro ou segundo, daí os outros 2 podem ser do terceiro, pode ser do quarto, pode ser do terceiro e quarto. Entenderam? Só para eles irem adquirindo a experiência que vocês do terceiro e do quarto têm, tá bom? Só isso. É uma restrição bem simples. E no máximo 3 alunos. Se quiserem fazer um aluno só também, não tem problema nenhum, tá? Isso fica a critério de vocês. Mas toda semana, e daí conforme o número de equipes, a gente vai determinar o tempo de apresentação, tá? Eu vou dar umas dicas para vocês falar nisso, ó. Já estou anotando. Segunda semana, como fazer questão do INAD. Ó, o que eu vou apresentar para vocês na semana que vem. E dicas de apresentação, pode ser? O que vocês acham? Ótimo. Beleza. Porque a apresentação vocês vão ter que fazer com os chefes de vocês a vida inteira, gente. E se vocês fazem uma boa apresentação para o chefe, vocês ganham os pontinhos com o chefe, não é verdade? Ganha um aumento. Então, semana que vem, eu me comprometo para vocês esses 2 assuntos, tá bom? E eu quero que vocês vejam que isso é para a vida profissional de vocês, tá? Como fazer uma apresentação é para a vida profissional de vocês, tá? E eu vou ficar enchendo o saco toda vez que vocês fizerem uma apresentação. Olha, Jéssica, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, tá? Eu estou orientando alguns alunos lá do Santa Quitéria no trabalho de TCC. Vocês não sabem como eu pego no pé deles, gente. Coitado. Mas eles estão muito felizes porque eles dizem assim, agora eu estou aprendendo, professor, como fazer. Então, eu vou falar sobre os 2 assuntos semana que vem. Mais alguma dúvida? Algum problema? Não.
Então, pessoal, tem mais uma coisinha só. Me parece, eu recebi um aviso da professora Alessandra que o representante e o vice-representante da turma de vocês saíram. Acho que um foi para o EAD e outro saiu. Eu não sei quem que é. Mas a gente está precisando de um representante e de um vice-representante. Alguém se dispõe? Eu voto no Jonathan. Jonathan! Jonathan, o que você acha? Diga, prof. Você é representante? Tá, eu não queria, né? Mas se não for o caso, pode ser. E o que vocês acham da Bruna ser a vice-representante? Já brincamos. Alguém se dispõe a ser vice-representante? O que é isso, Jéssica? Meu Deus. A gente precisa de um vice-representante, pessoal. Jonathan, você vê aí com o pessoal e depois me manda um e-mail, por favor. Eu mando sim, Mas isso é bem rápido, tem que ser bem rápido, tá? Porque eles precisam de um representante e de um vice. E daí eu passo lá para a professora Alessandra, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Gente, já são 10h20. A gente está 1h20 aqui. É mais ou menos isso, talvez 1 hora que eu imagino cada aula, tá? Semana que vem a gente vai ter como fazer uma questão do ENAD e dicas de apresentação, tá bom? Eu vou dar dicas tanto de fazer um PowerPoint quanto de falar, tá certo? Tá certo. Semana que vem eu já vou dar um assunto para vocês e as equipes já têm que estar prontas porque daqui 2 semanas elas têm que começar a apresentar para a gente. Tá certo? Tá. Dúvidas? Tranquilo, prof. Agora vamos preparar para ralar. Mas vocês vão ralar mesmo. Estou falando para vocês vão ralar. Mas, olha, gente, de verdade, vocês já vão chegar no final e vão dizer assim, ralamos, sofremos, o Klaus acabou com a nossa vida, mas a gente aprendeu. A gente reviu todos aqueles assuntos e juntamos tudo, a gente aprendeu a fazer logística, tá? Mas eu dependo que vocês façam. Essa disciplina é de vocês, não é minha. Isso vocês têm que entender. Vocês têm que trazer as coisas, vocês têm que mostrar, vocês têm que colocar as dúvidas, colocar os problemas, tá? Essa disciplina é de vocês. Gente, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Vocês podem entrar lá no Fale com o Professor, tem meus e-mails, e podem entrar em contato em qualquer momento que vocês precisarem, tá? Vocês já me conhecem, vocês sabem disso. Tá certo? Certo. Um abraço a todos. Toda terça-feira, 9h da manhã. Tá bom? Toda terça-feira, 9h da manhã. Certo, prof. Pessoal, até lá, então. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, Boa tchau. terça-feira.